Sou Angélica Isoton e hoje vou falar sobre vínculo. Se você me acompanha, sabe que eu falo muito sobre conexão entre mães e filhos, vínculos familiares e como isso tudo desperta através da massagem. Se você não me acompanha ainda, convido você a assistir os nossos vídeos anteriores. Já deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal, me siga nas redes sociais, lá terá muitas dicas e conhecimento para você. Se você também conhece alguma mãezinha que precisa dessas informações, compartilhe com ela. O vínculo, ele é um fenômeno baseado na conexão do universo. Em latim, ele é uma união, uma relação, uma ligação entre pessoa ou coisa com outra. Quando falamos em vínculo entre mãe e filho, isso inicia desde a aceitação da gestação, o preparativo. Isso também enquadra os pais por aceitar aquela emoção que você acaba tendo. Durante a gravidez temos os altos e os baixos, tem aquele momento da euforia, né? E também temos aquele momento do medo, o que eu vou fazer, das decisões que eu vou tomar, o que eu preciso fazer a partir daí. Todas essas emoções acabam já fazendo uma vinculação com a conexão entre filho, mãe, marido. Aí vem também aquela questão de agora eu serei mãe, serei pai. Talvez se você já tem algum filho, serei irmão. Então tem aquela aceitação para a integração de uma nova criança. Se você já passou por isso, também tem aquela questão onde os pais precisam trabalhar, isso é natural. Não se culpe por passar pouco tempo com o seu filho. Se você tem uma relação de separação, também continue nos acompanhando, porque o vínculo, ele não se forma só lá no início. Ele vem se formando dia a dia e eu vou te ensinar a formar ainda mais esses vínculos, mesmo com uma separação. O vínculo, ele também é considerado um mecanismo de defesa entre as espécies. Existem alguns elementos que podem formar ainda mais este vínculo, fortalecer ainda mais, que inclui, por exemplo, o contato visual, o contato com a pele, a ativação dos hormônios maternais, a voz, o ritmo em que você tem essa comunicação. Também tem a relação, ainda neste meio de comunicação. Se você tem alguma coisa para falar para o seu filho e que você queira que ele preste muita atenção e que você não precisa gritar, mas você precisa que ele te ouça, que ele preste atenção, e ele for pequenininho, se abaixe, olhe nos olhos dele e converse firme, mas sem gritaria. Faça com que ele tenha esta ligação e esse entendimento. Muitas vezes a gente conversa com as pessoas e as pessoas ou estão no celular ou estão caminhando. Meia hora depois você pergunta, o que ele falou? Ou será que você fica naquela, será que essa pessoa entendeu? E muitas vezes as coisas acontecem de uma forma inesperada e que você diz, mas poxa, eu falei tanto sobre. E aí tem essa questão da conversa, da comunicação em geral. Além da transferência de bactérias e anticorpos imunizadores que passa da mãe para o filho, inclusive com o tato, tá? E que isso também acaba tendo um estreitamento entre os dois. Em casos de separação, fique tranquilo porque a natureza, ela é maravilhosa. E se você tem total convicção dos laços afetivos que você tem com esta criança e que você é capaz de, mesmo à distância, fazer essa transferência, não lembrar da criança só em 15 dias, né? Mas você ter consciência de que você tem um filho, que ele está longe
indiferente por qual for a situação, e você, quando estiver com ele, ter a relação entre você e ele, sem se preocupar com coisas de fora, com certeza você não vai sofrer com nenhum tipo de falta vincular com o seu filho. A massagem diária, ela pode começar a recriar todos esses elementos compostos pelo vínculo. Isso ajuda a sincronizar um com o outro. Talvez você iniciando 5 minutinhos a massagem no seu filho hoje, intercalar com ele no colo, tirar a roupa do seu filho. Conheço algumas mãezinhas durante este novo projeto que falam que o bebê chora se tiver sem a roupinha, deixar ele ali para fazer a manipulação. Então, inicie tirando a roupinha dele antes do banho, por exemplo. Enrole ele numa coberta, por exemplo, pegue ele no seu colo, olhe, converse. Inicia com 5 minutinhos, passe o óleo na sua mão e vai passando no seu bebê, vai conversando, vai tocando, apalpando. 5 minutinhos, depois vai para o banho. Ou até mesmo nem precisa do óleo, apenas para ele se sentir confortável e se acostumando com o toque nele, sabe? Pegue na mão, pegue no pé, apalpa o teu filho, converse com ele, depois dá um banho quentinho. Se o seu filho ele for uma criança já maior, faça também. Nunca fez? Tem essa nova experiência. Você conversando com ele, coloque para ele, vamos fazer uma massagem? Talvez as primeiras vezes que você for realizar a massagem no seu filho, o que pode acontecer? Ele pode se virar. Ele pode não ficar ali o tempo todo estaqueadinho, né? Mas ele poderá, com o tempo, ir ganhando amor. E aí ele vem, mãe, quero massagem. Mãe, eu tenho um dodói na minha perna. Faz uma massagem em mim. Muitas vezes não é dor, não é nada. Eles só querem aquele minutinho de atenção. E aí você vai intercalando com a brincadeira, você vai conversando, você vai fazendo, vai formando esse vínculo. E aí você vai percebendo que quando o seu filho ele quer aquela atenção, ele pode vir pedir a massagem a você. Se você não pode, não ignore aquele pedido, mas fala que depois você vai fazer, e aí você vai conversando, vai convencendo ele, e aí no momento que você puder, nem que seja 5 minutinhos, restabeleça esse vínculo com o seu filho. A massagem, ela é uma ótima oportunidade para tudo isso que eu falei, né? Mas tem alguns pais que têm dificuldade. Alguns simplesmente dizem que não leva jeito. Alguns simplesmente se sentem estressados, deprimidos. Alguns nem sabem, mas já têm algum grau de depressão. Chega em casa, vê que tem o serviço da casa, que tem uma criança que está pedindo atenção, que já está fazendo algumas manhas, que está ali insistindo essa atenção. E aí dá vontade de explodir, chora. Nesses momentos, busque ajuda. Não é feio buscar ajuda. Não é feio ir num psicólogo. Se você que é mãe, ou que você que é pai, que sente que você não consegue restabelecer esse vínculo por decorrência de uma depressão, também indico a você procurar ajuda. É uma questão de saúde, é uma questão de comunicação, é um sinal que você está tendo. E que talvez você, com algumas dicas, um pouquinho que seja, você vai conseguir estabelecer isso com o teu filho, vai conseguir curtir tudo isso e não vai ser uma coisa tão pesada. Não vai ser algo que vai te cansar, não vai ser algo que você ficará a ponto de explodir. Você vai curtir a tua maternidade, a paternidade, você vai curtir todos esses momentos, tá bem? Também tem outro fator que desestabiliza as mães, que é as condições emocionais.
Não estou me referindo mais às depressões, ao cansaço, enfim, mas é aquele medo, aquela insegurança que é a retomada do trabalho. Muitas mães precisam voltar ao trabalho quando a criança tem 4 meses ou 6 meses, e aí aquela insegurança, deixar a criança numa creche, deixar com babás. Quem mora em cidade menor se torna um pouquinho mais fácil, mas quem mora em cidades maiores tem muito mais dificuldade. Muitas vezes acaba nem conhecendo o vizinho da porta da frente, e aí é bem complicado. E ter uma criança nesse vucu-vucu desestabiliza muito. E eu entendo tudo isso. Algumas mães, inclusive, relatam que quando que está se preparando para voltar ao trabalho, elas mesmas acabam tendo essa preocupação, tendo esse fator de ansiedade, e as crianças param de dormir à noite. Ou se agita bastante, ou acorda de madrugada e quer brincar, quer mamar, mas não tem fome, e aí a mãe está cansada, está preocupada e não consegue restabelecer e reorganizar este vínculo, porque a criança acaba sentindo tudo o que a mãe sente. Então, se a mãe está cansada, se ela está estressada, se ela está preocupada, automaticamente a criança ela vai sentir essa sincronia. E a massagem, ela sim, ela associa e ajuda bastante, tá? Ela é um fator que ele consegue conectar novamente vocês, mas para isso a mãe precisa também se corrigir. Por mais difícil que seja, talvez a palavra nem seria se corrigir, mas seria de respirar fundo, bem fundo, soltar e não sofrer tanto por antecedência. E sim, se for o caso, existem os terapeutas, os psicólogos que ensinam, que te ajudam a você não sofrer com antecedência. E caso você não esteja conseguindo fazer essa sincronia de uma forma correta, eles também te ajudarão. Outra dica que eu posso estar passando a você, mãezinha, é você tirar o teu tempo. Porque quando a mulher se torna mãe, ou que ela já vem com uma sobrecarga, que já tinha uma criança e agora tem um bebê, ela simplesmente vai da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e vira aquela rotina, aquela correria, e a mãe ela não se olha mais. Não estou falando em andar maquiada, não estou falando em essas coisas, mas ter as terapias integrativas junto. Então, você mesmo se permitir a ir fazer uma massagem. Automaticamente, você vai ter o equilíbrio restabelecido e você poderá aplicar a massagem no seu bebê e restabelecer o equilíbrio dele também. Se você está gostando dessas dicas, então, mais uma vez, te convido para compartilhar com as mães que precisam, compartilhar com as pessoas que você ama. Deixe seu gostei, assim eu saberei que eu estou no caminho certo, que eu poderei ajudar você e muito mais pessoas, porque quanto mais comentários, mais curtidas, mais pessoas terão a oportunidade de conhecer este novo trabalho. Então, um beijo e até mais!